Aleluia, 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 aleluia. Buscai o Senhor vosso Deus, invocai-o enquanto está perto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta dois tipos de cristãos. Com a leitura do Evangelho de hoje, nós entramos em contato com dois modos de ser cristãos. O primeiro é o cristão prudente. É o cristão que ouve a palavra de Deus, mas deixa-se tocar por esta palavra, e à medida que vai dando passos na vida de fé, começa a colocar em prática o que escutou. Não apenas é da palavra um mero ouvinte, mas é um praticante da palavra. Quem escuta a palavra e pratica, procura dia após dia, nas coisas grandes ou nas coisas pequenas, procura colocar em prática um aspecto que a palavra de Deus lhe sugere. Porém, o Evangelho nos apresenta o cristão sem juízo. Alguém que sim, é um ouvinte assíduo da palavra de Deus. Alguém que conhece as Sagradas Escrituras. Alguém que entende a fé. Alguém que conhece o catecismo, alguém que conhece a doutrina, alguém que conhece o caminho, alguém que diz Senhor, Senhor, mas no final das contas é alguém que não se deixa tocar pela palavra de Deus. E não se deixa tocar pela palavra de Deus por três motivos. O primeiro deles é porque acha que a palavra de Deus é para o outro,
inclusive esta que está ouvindo aqui agora, e estamos pensando que talvez seja para o meu colega, talvez seja para o meu vizinho. Não deixa-se reconhecer pela palavra de Deus. Quando escuta no Evangelho que naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não dá o salto na fé que o faz ouvir. Hoje Jesus diz para mim que sou seu discípulo. Alguém que sempre acha que o destinatário da palavra de Deus é sempre o outro. Esta pessoa talvez seja aquela que com tanta facilidade consegue, como diz o próprio Evangelho, consegue ver um cisco, uma pequena palha no olho do irmão, enquanto carrega no próprio olho um pedaço inteiro de uma árvore, uma trave imensa, que é um peso para ele. O ouvinte da palavra de Deus, para praticá-la, deve sempre saber-se como destinatário da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é proclamada, ela é proclamada para mim. Deus, em sua bondade, dirige a sua palavra no hoje da nossa história para mim, concretamente para mim. O segundo motivo pelo qual nós não crescemos na escuta da palavra de Deus e acabamos construindo a nossa casa, os nossos projetos e o nosso ser cristão sobre a areia, é porque nós já nos consideramos perfeitos. Nós já nos consideramos prontos e acabados. Eu tenho muita dificuldade quando alguém chega para mim e diz: padre, eu me converti no dia 16 de julho de 2013, às 15h18. A vida cristã não se dá numa conversão no momento. Naquele momento você pode sim ter iniciado o processo de conversão, mas o processo de conversão deve prolongar-se enquanto vida tivermos, deve prolongar-se na medida dos nossos dias. Por isso toda a Santa Missa começa com minha culpa, minha tão grande culpa. Por isso toda missa começa com um ato penitencial. Diz o livro dos Provérbios que o justo peca 7 vezes por dia. Nunca devemos ter esta atitude de nos considerarmos já prontos e acabados, já perfeitos. Essa atitude, ela nos paralisa. Sim, talvez não tenhamos grandes pecados, talvez a nossa vida de fé seja profunda, mas Deus quer fazer de você um grande santo. Deus quer fazer de você um grande exemplo para as pessoas. Não pare na vida de fé, progrida, leve à perfeição a obra iniciada. E o último motivo pelo qual nós podemos continuar construindo nossa casa sobre areia é exatamente o contrário deste segundo ponto. É nos considerarmos sem jeito. É nos considerarmos sem possibilidade de conversão. É já nos entregarmos, é entregarmos os pontos, é jogarmos a toalha da nossa vida espiritual. É, em outras palavras, pensar que nós nunca chegaremos à santidade,
porque os nossos pecados são grandes, porque repetimos os erros, porque dia após dia, mesmo apesar de termos feito tantos e tantos propósitos, caímos nos mesmos pecados, nas mesmas dificuldades. Sozinhos não poderemos fazer nada, mas com Deus podemos fazer tudo. O anjo Gabriel, quando anuncia a Nossa Senhora que Isabel, mesmo na velhice, tinha tornado-se mãe, o anjo Gabriel diz: porque para Deus nada é impossível. Não foi impossível para Deus fazer de Santo Agostinho um dos maiores santos da igreja, mesmo ele tendo sido um dos maiores pecadores. Não foi impossível para Deus transformar Saulo em Paulo, transformar o homem que perseguia o Evangelho em apóstolo, que significa anunciador do Evangelho. Não é impossível para Deus transformar-nos em santos grandes. Que o Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, caia no nosso coração como em terra boa, e que nós tenhamos a coragem de construir a casa da nossa vida espiritual, a casa da nossa família, a casa dos nossos projetos e sonhos, sobre a rocha que é Cristo, mesmo que isso custe, mesmo que isso tenha a ver com sofrimento e cruz, mesmo que isso nos cause dores e dificuldades. Mas quando a casa estiver construída e quando estivermos protegidos nela, na chuva, no vendaval ou em qualquer intempérie, nós iremos dizer: valeu a pena o sofrimento, porque construímos algo que dura para sempre, algo que ficará para a eternidade. Hoje, várias famílias celebram o 7º dia, 30º dia e 1 ano do falecimento dos seus entes queridos. E vem à igreja hoje para, de um lado, suplicar a Deus que em sua bondade receba os nossos irmãos falecidos. É coisa louvável rezar pelos mortos, diz as Sagradas Escrituras. Sim, devemos acompanhá-los com a nossa prece, porque a morte não interrompe o amor. Mas também vem à igreja hoje buscando o consolo de Deus, buscando o conforto do Senhor. E assim como Jesus consolou a irmã de Lázaro, dizendo: teu irmão não está morto, eu sou a ressurreição e a vida, eu também repito as palavras do Senhor para vocês. Estas pessoas não morreram como o mundo pensa. Estas pessoas estão vivas em Deus. Para Deus todo ser vive, e em Deus recebem a recompensa. A morte não é o fim inevitável da vida. A morte é a Páscoa. Depois que Cristo morreu, a morte perdeu a sua força, porque na ressurreição do Senhor, todos nós ressuscitaremos. Em sua vitória, todos nós somos vitoriosos, e nos é preparado nos céus um banquete, um lugar, desde toda a eternidade. Renovemos a nossa fé na ressurreição, para assim sermos capazes de continuar construindo a nossa existência sobre a rocha que é o Senhor. Amém.